Vamos orar pelo pastor Yuri, que a graça de Deus continue sendo abundantemente derramada sobre ele, como boca do Senhor essa noite. Amém, igreja? Pai, nós te damos graças pela vida do Yuri, pela instrumentalidade do teu servo, como pregador da tua palavra, e te pedimos nessa noite que teu Espírito Santo continue capacitando, para que ele expresse a tua palavra com profundidade, com fidelidade e com graça, que teu Espírito Santo o use nessa noite para falar aos nossos corações, e que todos nós sejamos tocados pelo teu Espírito, convencidos pela tua palavra. Clamamos a tua bênção sobre a vida do teu servo, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Para mim está sendo uma alegria muito grande, né? Uma alegria muito grande rever todos vocês. Cheguei aqui na quinta-feira pela manhã para participar do acampamento dos jovens e adolescentes que daqui a pouquinho chegam, né? Com essa igreja tão querida, tão amada, que me acolheu aí por tanto tempo, né? E realmente um coração muito cheio de gratidão, né, que eu venho aqui compartilhar essa palavra com vocês essa noite. A Abaeté também manda abraços, né? A nossa congregação manda abraços. A minha casa está lá muito aberta para quem quiser ir lá visitar, quiser ir lá conhecer a Abaeté. Tem calor, mas também tem sorvete lá, viu, gente? Então, podem ir que vocês vão ser muito bem recebidos por mim e pela minha nova família na fé que aquela cidade ali está me proporcionando ter também. Amém? Dito isto, vamos continuar meditando sobre esse dia glorioso. Esse dia glorioso em que a morte voltou para trás. Em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. A partir do versículo de número 13, e a palavra do Senhor nos diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obra e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, ele fez uma menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou,
e depois o partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram uns aos outros: não é verdade que o coração ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho, como tinham conhecido o Senhor no partir do pão. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por esse registro tão precioso desse dia bendito que foi o dia da ressurreição. Esse primeiro domingo, de tantos domingos, os quais nós convencionamos chamar de Dia do Senhor. Ó Deus, que o Senhor fale conosco nesse texto, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha fazer arder o nosso coração, quando essas Escrituras também são explicadas, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos faça, de fato, contemplar com esperança Jesus Cristo ressuscitado. Amém. Meus irmãos, uma pergunta para o dia de hoje é: o que te faz ter esperança? O que te faz ter esperança para acordar? O que te move em tempos sombrios como os nossos? Nós, de fato, passamos aí por tempos bem turbulentos nos últimos anos. Covid, pandemia, e talvez a morte nunca tenha estado tão perto de nós. Esse que muitos falam que é o rei dos terrores e o terror dos reis. Aquilo que muitas vezes nos faz tremer o coração. E muitas vezes a gente pode viver em tempos como os nossos, esses tempos pandêmicos, esses tempos, às vezes, de instabilidade política, de instabilidade na nação. Às vezes vai no supermercado e começa, às vezes, a ficar em desespero, tanta coisa cara, o preço das coisas subindo. Como que a gente pode ter esperança nesses dias? Muitas vezes nós ficamos meio que desanimados, sem esperança. Só existe uma notícia, meus irmãos, que pode, de fato, dar esperança para nós. Só existe uma notícia, uma coisa, que, de fato, pode nos mover nesses tempos sombrios a continuar a nossa caminhada na fé, sem desvanecer, sem esmorecer. E essa notícia é muito simples. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo é aquele rei que ressuscitou. Ele venceu a morte. Ora, se a morte é o rei dos terrores, ela não conseguiu vencer o rei dos reis, porque ele, tendo se entregado à morte, ele venceu a própria morte, e a morte agora andou para trás. Meus irmãos, a ressurreição é talvez o fato mais importante de toda a fé cristã. Se nós estamos aqui hoje, se gerações e gerações, há mais de 2000 anos, vêm cultuando ao Senhor, estão diante do Senhor e podem de fato adorar Jesus, é o simples fato de que um dia as pedras rolaram e Jesus Cristo saiu daquele túmulo. Essa é a grande notícia, essa é a boa notícia. Essa é a verdade em que faz com que a nossa fé caia ou não, em que a nossa esperança caia ou não. Como diz o apóstolo Paulo, se Jesus Cristo não ressuscitou dos mortos, se não há ressurreição, é vã a nossa fé e nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Meus irmãos, eu queria te fazer olhar nesse texto hoje, essa pequena narrativa, e te fazer encher de esperança nesses tempos sombrios. Queria te mostrar como essa notícia maravilhosa de que Jesus ressuscitou pode também arder o nosso coração e pode nos fazer agora caminhar com esperança dia após dia. Nós estamos aqui então nesse Evangelho de Lucas, em que, após narrar a morte do nosso Senhor, após narrar o modo como Ele foi humilhado, como Ele foi crucificado por mim e por você, pelos nossos pecados, para prover redenção a nós. Deus diz então que no domingo, no terceiro dia, as mulheres elas foram ao túmulo, elas foram ali, talvez terminar de embalsamar o corpo de Jesus, que elas haviam começado, mas pelo fato de que no sábado, um dia que eles guardavam, um dia de descanso, eles não poderiam
fazer isso. Então elas deixaram para poder ir domingo de madrugada. E o texto diz então que elas chegaram lá e elas não viram nada. Aquele túmulo estava vazio, aquele sepulcro estava vazio. Então elas meio que sem entender, lhes aparece a figura de alguns anjos que lhes anunciam que elas não precisam temer. Elas não precisam temer porque Jesus Cristo havia ressuscitado, como ele havia dito aos seus discípulos que ele faria. Então, elas vão, e aquelas mulheres benditas, as primeiras a saberem dessa notícia gloriosa, vão aos apóstolos lhes contar aquilo que elas viram. E Pedro e alguns dos outros apóstolos vão lá e também não encontram o corpo de Jesus e ficam naquela interrogação. Será? Será? Então nós temos esses dois discípulos que começam a andar nesse caminho de Emaús. Essa cidadezinha que ficava ali cerca de 10 ou 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estão ali, começando aquela caminhada, aquela pequena viagem que duraria ali cerca de umas 2, 3 horas, dependendo ali da passada que eles estivessem dando. Depois de receber essas notícias, eles acabam encontrando um viajante desconhecido. Nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, mas por algum motivo eles não conseguem ver. Eles não conseguem compreender quais são os olhos, quem é aquela pessoa. Eles não conseguem compreender que de fato era Jesus. Meus irmãos, esses discípulos de Emaús, eles estão vendo as circunstâncias. Talvez eles não tenham entendido quem era Jesus, porque eles estavam ali vendo as circunstâncias. Eu queria tentar mostrar para vocês o modo como essas circunstâncias, quando a gente olha para as circunstâncias, quando a gente olha para o mundo, de fato, nós temos muitos motivos para ficar desesperançosos. E o modo como essa falta de esperança foi nutrida no coração deles. Essa é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. Essa falta de esperança neste mundo em que a realidade da ressurreição não consegue ser vista com os nossos olhos. O texto não diz muita coisa a respeito de quem eram esses discípulos. Usa a palavra discípulos, então era alguém desse círculo mais amplo daquelas pessoas que seguiam Jesus. Não eram os 12, mas eram pessoas que estavam ali sempre em companhia dos 12, que sempre estavam caminhando. Eram pessoas que estavam nesse discipulado de Jesus, nessa caminhada, nesse dia após dia de andar e andar e andar com Jesus, de conhecer mais de Cristo e de andar com Ele. O texto só diz que um deles chamava Cleopas, e a gente tem um registro lá em João 19, 25, na cruz, de que a esposa de Cleopas, chamada Maria, estava ali entre aquelas mulheres que se lamentavam no túmulo. E muitos exegetas tentam nos convencer de que talvez esses dois discípulos sejam justamente Cleopas e Maria, pelo fato de estarem indo para a mesma casa, e talvez então fossem esse casal. Mas nós não temos certeza se de fato foi esse casal, quem era esse outro discípulo além de Cleopas. Mas eles eram pessoas que estavam de fato andando com Jesus. E é muito interessante então que, tendo passado por tudo o que eles tinham passado, eles estavam voltando para casa. Depois de todo aquele caos que foi a morte de Cristo, o coração deles estavam tão pesado, tão cheio de esperança, que eles pensaram então em voltar para casa. Eles pensaram em talvez abandonar esse caminho do discipulado. Eles estavam então retornando, e quando então Jesus se aproxima deles, e isso era uma prática normal, meus irmãos. Naquela época o povo viajava era a pé mesmo, e como tinha uns caminhos ali, era meio que seguro a gente ver alguém caminhando, e aí se aproxima dele, e aí nada para fazer, vão prosear, vamos conversar um pouquinho. E Jesus então ele vê esses homens, e esses olhos estão impedidos, então ele começa a convencer eles. Deus não quis deixar com que eles vissem quem era. Deus queria talvez trabalhar também no coração deles a esperança. Jesus então pergunta: sobre o que vocês estão conversando?
Qual que é o assunto de vocês? Vocês parecem estar tristes, então o coração deles se entristece, e eles então começam a contar todo o motivo da tristeza deles. Por que será que eles estavam voltando à sua rotina normal? Por que será que eles estavam tão sem esperança? Eles respondem como alguém que de fato havia andado com Jesus, havia conhecido e provado todo o poder, todo o amor que Jesus tinha. Eles dizem: olha, esse Jesus que era profeta, poderoso em obras e em palavras, nós o conhecemos. Ele era poderoso, nós provamos o seu poder. Mas toda essa esperança, tudo isso que Jesus parecia para eles, parecia ter morrido com Jesus. Eles entendiam que Jesus era poderoso, eles entendiam que Jesus era especial, que ele não era um mero homem, mas ao mesmo tempo, parecia que tudo tinha morrido com Cristo. Toda a esperança estava a eles. E a gente precisa entender então que tem 3 motivos aqui que nos fazem entender sobre essa falta de esperança que nós cultivamos. 3 motivos aqui que podem também assolar o meu e o seu coração nesses dias sombrios, em que a gente olha mais as circunstâncias do que o Cristo que ressuscitou. E o primeiro motivo é que eles tinham uma expectativa muito errada sobre a libertação que Jesus traria. Eles dizem aqui que eles esperavam que Jesus, como esse profeta, poderoso em obra e em palavras, seriam aqueles que iriam redimir a Israel. E essa é uma compreensão muito comum, e que o Evangelho trabalha isso com muita atenção, o fato de que aquele povo, o povo escolhido de Deus que vivia debaixo do jugo do exílio. O povo de Deus vivia debaixo do jugo do exílio. O povo de Deus estava vivendo sob o jugo de Roma, como vivera sob o jugo da Babilônia, da Pérsia e de tantos outros impérios, desde que de fato Deus havia condenado o pecado deles e feito eles serem exilados. Então a gente está aqui diante de um povo que vivia debaixo de uma opressão poderosa, uma opressão política, que os fazia então cair sobre eles. E eles esperavam então que Jesus fosse uma resposta política. Eles esperavam: olha, Jesus vai redimir Israel, fazendo com que Israel talvez seja novamente a glória que foi nos dias de Davi, ou então a glória que foi nos dias de Salomão. Eles talvez esperavam isso de Jesus, mas o que Jesus veio para fazer, o que Jesus veio na sua primeira vinda, ele veio justamente tratar com um problema muito pior, de uma opressão muito mais pesada, a opressão do próprio pecado. A opressão que caía sobre nós, o jugo que estava sobre nós desde os dias de Adão. Essa é a esperança. Essa é o que Jesus havia fazer, mas eles não entendiam. Eles tinham expectativas diferentes de Jesus. Eles esperavam que Jesus fosse fazer outra coisa ao invés daquilo que ele fez na cruz. Eles esperavam que Jesus estivesse oferecendo para eles outra coisa. Então, quando eles viram Cristo crucificado, quando eles viram Cristo morto, a esperança acabou. Porque eles não entenderam que o que Jesus veio fazer por eles era algo diferente daquilo que eles esperavam. E essa é uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Quais são as expectativas que nós temos com relação a Jesus? Quais são as expectativas que nós temos? O que nós de fato esperamos de Cristo? Será que muitas vezes nós não perdemos a esperança e nos frustramos com o Deus das Escrituras, com Cristo, porque nós esperamos algo que Ele não nos oferece? Será que nós não esperamos talvez os reinos deste mundo? Será que nós não esperamos talvez uma vida sem sofrimento? Ou então nós esperamos talvez algo que Cristo não está disposto a nos oferecer? Dinheiro, fama, poder? Será que a gente não projeta os nossos sonhos mundanos de felicidade em Jesus, esperando que Ele nos satisfaça? E quando isso não acontece, o nosso coração talvez começa a se desvanecer, se entristecer. Às vezes nós criamos um Cristo à nossa imagem. Às vezes nós criamos um Cristo que resolve os problemas que nós queremos que Ele resolva, porque nós não entendemos nem sequer qual é de fato o problema principal do nosso coração.
Mas Jesus, ele veio e ele restaurou, e ele veio para algo superior e melhor do que a simples redenção política de Israel. Jesus, ele veio para renovar o povo escolhido de Deus. Fazer com que as promessas que Deus havia feito, de que de todos os povos da terra seriam abençoados pela família de Abraão, e de que agora vários povos estariam incluídos na família de Abraão. Jesus veio para isso, ele veio para renovar o povo de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Nós somos a redenção de Israel. Nós que estamos aqui no Brasil somos a redenção do povo de Israel, porque nós somos o povo restaurado de Deus hoje. E essa é uma verdade que a gente precisa aprender a olhar. A expectativa deles estava errada, e muitas vezes a nossa expectativa também está errada diante de Jesus. Nós precisamos aprender a ajustar essa expectativa. Mas também, meus irmãos, não apenas a expectativa deles estava errada, mas o coração deles estavam tomados de incredulidade. Eles não conseguiam crer na notícia da ressurreição. O texto nos diz que eles já tinham conhecimento dessas mulheres que haviam ido no túmulo de Jesus cedinho, e que tinham visto os anjos, e que tinham visto o anúncio da ressurreição de Jesus. Então, o que eles fizeram com esse anúncio? Deve ser verdade, não, vamos voltar para casa. Então eles começam a voltar para casa, e eles começam a ir embora. Então, o coração deles estava vazio. Eles ouviram falar que o túmulo estava vazio, mas mesmo assim eles não quiseram pagar para ver. Eles não quiseram esperar. O coração deles estava talvez tão machucado com a falta de esperança. A frustração havia sido tão grande que eles então tiveram o coração deles obstinado na descrença. Apesar dos testemunhos, apesar dos relatos, eles não se permitiram crer, porque estavam vendo tanto as circunstâncias, e aquilo pesava tanto o coração deles, que para eles parecia impossível que algo assim tão glorioso pudesse acontecer. Meus irmãos, essa é a incredulidade que muitas vezes nós podemos nutrir também. Muitas vezes nós ouvimos falar tantas coisas maravilhosas que Jesus tem feito, e que Jesus faz na vida dos nossos irmãos, ao redor do mundo, na obra missionária dele, mas muitas vezes a gente tem o coração incrédulo para o fato de que Jesus também pode fazer isso conosco. A gente não crê que Cristo é de fato poderoso, nosso coração começa talvez a ocultar isso e ver as circunstâncias demais. Esse vírus é cruel demais. Essa inflação está cruel demais, esse governo é cruel demais. E a gente vê isso e a gente às vezes não consegue ver esperança, prefere descrer que algo novo pode acontecer, prefere descrer que de fato Cristo tem poder sobre essas coisas e que Ele é superior a essas coisas, porque a gente prefere descrer do que de fato crer. Tantos testemunhos que nos atestam que Cristo vive, que Ele tem agido em nosso meio e que Ele age em nosso coração, mas nós descremos. Nós cremos que não pode ter esperança para isso. Não. Essas circunstâncias são pesadas demais para que algo tão maravilhoso possa acontecer. E a gente tem isso. Mas tem também algo mais interessante, porque o próprio Cristo, então, andando com eles, diz que outro motivo da falta de esperança deles é que eles tinham um entendimento errado das Escrituras. Quando eles contam, então, de fato, aquilo para Jesus, Jesus olha para eles e diz: olha, vocês são como insensatos, vocês não entenderam, vocês leem, vocês interpretam, vocês estão ali, mas vocês não entendem. Vocês não entendem. Vocês demoram demais para quê? Naquilo que os profetas disseram. Jesus está aqui apontando para o fato de que a morte dele, de que a ressurreição dele, eram coisas que já estavam previstas. Era o modo como Deus havia de redimir Israel. Era algo que estava óbvio o tempo todo, mas eles simplesmente não enxergavam. Eles não enxergavam. Eles conheciam as Escrituras, mas eles provavelmente interpretaram errado.
E isso era responsável por essa expectativa errada que eles nutriam. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é de fato lâmpada para os nossos pés. Ela ilumina o nosso caminho. Mas quando a gente simplesmente a interpreta de modo errado, quando a gente simplesmente a pega e trabalha com ela de qualquer jeito e tenta projetar quem nós somos nela, ao invés de deixar com que ela nos projete, ela acaba sendo escuridão. Muitas vezes a gente não entende o quanto que uma má teologia pode prejudicar nosso relacionamento com Deus, ou a nossa esperança. Nossos entendimentos errados, eles são algo sério, porque nos fazem confiar e colocar nossa esperança em coisas que a palavra de Deus não coloca a nossa esperança. Muitas vezes a gente pega as Escrituras e olha as Escrituras e vê a Bíblia, enxerga a Bíblia como algo que de fato é sobre nós. Em alguma medida é sobre nós. Mas o ápice da Escritura não é simplesmente a nossa pessoa, os nossos desejos, os meus problemas. Não. A Bíblia, ela aponta para o próprio Cristo. Jesus Cristo é aquele que de fato é apontado por toda a Escritura e por toda a palavra de Deus. E quando a gente tenta então se aproximar da palavra de Deus, projetando a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser, em vez de projetar Cristo, em vez de entender Cristo e como Ele é profundamente arraigado nessas palavras, nós também perdemos a esperança. E aí você pode olhar para si mesmo agora nesse momento e pensar: será que essa desesperança não tem tomado meu coração? Será que diante de tudo isso, diante de tantas coisas, diante de tanta coisa que tem acontecido, pode de fato ter esperança? Será que eu posso discernir na palavra de Deus palavras de esperança? Será que eu posso de fato crer e confiar em Jesus? Como que eu posso vencer esse desânimo? Como eu posso vencer esse abatimento da minha alma? Como eu posso vencer isso? Meus irmãos, a gente tem então que o próprio Cristo é ressuscitado, a própria ressurreição dos mortos, a ressurreição de Jesus é aquilo que nos abre os olhos. A ressurreição de Jesus é aquilo que pode, de fato, nos encher de esperança, nos encher com o nosso coração. E é esse momento, então, que naquela caminhada, Jesus vê naqueles discípulos que, tendo caminhado com Ele, agora estavam caminhando para longe dEle, Ele vai buscá-los no caminho. E essa é a boa notícia do Evangelho. Nós, quando muitas vezes nos apressamos para nos afastar de Jesus, podemos lembrar que Jesus Cristo ressuscitado é aquele que vem caminhar conosco para nos direcionar de volta para Ele. Aqueles discípulos estavam fugindo do caminho do discipulado, mas Jesus foi lá andar com eles, segui-los, para que agora eles possam voltar ao caminho do discipulado e ter a sua esperança renovada. E Ele faz isso também de 3 maneiras que eu quero mostrar para vocês. A primeira delas é de que Jesus, a sua ressurreição, ela dá sentido à palavra de Deus, ela dá sentido às Escrituras, porque se um dos problemas era que eles não interpretavam corretamente, então o texto diz que nessa caminhada, nessa conversa, nesse andar com os discípulos, Jesus começou a discorrer sobre a palavra de Deus, sobre as maravilhas da palavra de Deus, e diz então que ele começou por Moisés e por todos os profetas, contando a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus, ele começa então a pregar para eles. Eu fico pensando, como eu queria ter ouvido essa pregação, sobre o que será que Jesus disse, sobre o que será que Jesus contou ali. Será que Jesus estava falando sobre Adão e Eva, e sobre como ele era de fato a semente da mulher prometida, aquele que de fato pisaria a cabeça da serpente? Ou será que ele falou sobre como ele era o profeta que Moisés preveu ali em Deuteronômio, que seria maior do que ele, maior que todos os profetas? Será que era sobre isso que ele falava? Será que ele falava sobre como ele era o filho de Davi, aquele cujo trono não tem fim? Sobre o que Jesus falava? Será que ele falava que ele era o homem, o filho do homem, vindo das nuvens do profeta Daniel? Tantas coisas que Jesus poderia ter falado, tantas coisas que apontam para ele, tantas coisas maravilhosas e tesouros das Escrituras
que muitas vezes nós não enxergamos, porque nós não conseguimos ver Cristo nelas. Nós não conseguimos ver Cristo nelas. Lá em Abaeté, nos últimos tempos, a gente pregou o livro de Esther, e foi tão maravilhoso ver como, capítulo após capítulo, naquela história estranha, no mundo da Pérsia, Jesus Cristo aparecia em cada página, em cada letra, em cada palavra, como aquele que salvava o seu povo, como aquele que era o rei que julgava as pessoas, como aquele que de fato era rei acima de todos. Meus irmãos, Jesus está na Bíblia toda, Jesus está por todas as páginas. A gente precisa aprender a ler isso, aprender a ver Cristo. A gente precisa tirar os nossos óculos ensimesmados que tentam ver a Escritura como algo, como uma caixinha de promessas, e passar a ver como algo que nos fala daquele que é a verdadeira promessa de Deus, Jesus Cristo. Ele é a nossa promessa, Ele é a nossa esperança. E a ressurreição é o ponto alto dessa história. É porque Jesus Cristo ressuscitou que Ele de fato, perpassa todas as páginas. A sua vitória é prometida em cada página, em cada letra. Porque esse é o modo correto de interpretar as Escrituras. Entender que Jesus Cristo é de fato o alvo. Ele é o que ressuscitou. Ele está nas alturas e isso nos enche os olhos. Esse é o nosso ponto alto. Tudo que Deus fez, todas as histórias que acontecem, cada historinha da Bíblia, cada narrativa, cada evento, cada salmo, nos conduz àquele dia glorioso em que as pedras rolaram que Cristo saiu do túmulo. Todos esses dias apontam para isso, o fato de que agora a vitória está concluída. Sim, Ele morreu por nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justiça. E a obra de Cristo não está completa sem a sua ressurreição. A cruz não é o final da história. A cruz é apenas o começo, e Ele ressuscitou, meus irmãos. E a ressurreição dele, então, nos faz ver tudo de uma maneira diferente, porque coloca Cristo no centro, em cada palavra. E somente assim a palavra de Deus pode nos dar esperança. Somente quando a gente enxerga Ele ressuscitado em cada página, em cada letra. Não é sobre você. É sobre o Cristo e o que Ele faz em você. Não é sobre as suas expectativas frustradas, não é sobre o seu casamento, não é sobre a sua faculdade, não é sobre a sua escola, mas é sobre o Cristo que se relaciona contigo e que te faz mudar cada um desses aspectos. É sobre o Cristo que ressuscitou para que você agora andasse em santidade de vida em cada uma dessas áreas. É sobre esse Cristo que ressuscitou e que agora vive em você. E Ele pode viver em você porque Ele ressuscitou. E agora age em cada uma dessas áreas. É sobre isso que é a palavra de Deus. E esse texto nos ensina então a achar esperança na palavra de Deus, vendo Cristo como aquele que ressuscitou. E a gente pode então se deliciar em cada página. A gente pode se apaixonar por cada história da Bíblia, por cada narrativa, por cada salmo, poema, provérbio, por cada sacrifício que nos parece estranho, porque tudo é sobre Jesus. E a gente precisa se apaixonar por isso, meus irmãos. Essa é a palavra de Deus gloriosa, que de fato nos traz esperança. Mas não apenas Ele dá sentido às Escrituras, mas a ressurreição de Jesus nos faz ver toda a realidade de um modo diferente. Porque então a caminhada ela começa a chegar ao fim. E quando essa caminhada chega ao fim, Jesus meio que estava falando assim, olha, então vou continuar meu caminho ali, mas eles falaram, não. Caro viajante desconhecido, vem aqui comer em nossa casa, porque a conversa foi tão boa, nós queremos estar mais contigo, nós queremos ouvir mais do que você tem a dizer sobre toda essa palavra dele. Então eles chamaram Jesus para casa, e então, eles, estando ali, compartilham uma refeição, então, Jesus ele pega o pão, ele o parte, e dá a eles, quase que numa repetição daquela ceia bendita. E o que acontece? Os olhos deles se abrem, e eles agora veem Jesus. Eles veem a Cristo. Eles veem Jesus. Ambos, então, eles têm os olhos, e no modo como essa palavra aparece, como o texto nos diz aqui, os olhos deles se abrem. Me lembra muito outro texto que fala sobre olhos sendo abertos. Lá em Gênesis 3:8, nos diz que Adão e Eva, depois que comeram aquele fruto,
os olhos deles se abriram e eles viram que estavam nus. Eles viram a própria nudez. E aqui, me parece que nessa outra refeição, que não era uma fruta, era um pão, os olhos são abertos. Parece que Lucas está aqui querendo fazer uma espécie de contraste. Porque a primeira refeição que nos é contada na Bíblia, a primeira refeição que nos é descrita na Bíblia, é essa refeição de Eva e de Adão, que pegaram do fruto e que comeram, e que tornou toda a criação maldita, debaixo do jugo da maldição do pecado. Mas é engraçado então que Jesus Cristo, como esse primeiro sopro da nova vida, aquele que ressuscitou dos mortos e que prenuncia a nossa própria ressurreição, ele parece estar inaugurando aqui uma nova criação. E diferente daquela criação em que eles pegam o fruto, comem, e então veem que estão nus e abrem espaço para o pecado dentro da criação, agora Jesus Cristo ressuscitado parte o pão e eles comem daquele pão, e ao comer daquele pão, os olhos são abertos, mas não para o pecado, mas para essa nova criação. Eles agora podem ver novamente, e eles então enxergam Jesus. Eles enxergam Cristo. Essa é a primeira refeição da nova criação. A nova criação que Jesus inaugurou e que Jesus agora nos faz. E então, Jesus desaparece diante dos olhos deles e eles ficam confusos. Eles entendem que, sim, Jesus Cristo ressuscitou. E isso então deu sentido a tudo aquilo que Jesus falava. E nos diz então que nos queimava o coração quando ele nos falava. Nos ardia o coração. Tudo se tornou mais claro. Tudo se tornou mais óbvio. Tudo se tornou mais esperançoso. Porque ele de fato ressuscitou. Eles conseguiam agora ver. E a vida deles agora é mudada, é transformada. Eles que estavam talvez desanimados, abatidos, sem esperança, têm tudo de novo na ressurreição. Tudo se torna claro. E eles entendem que não acabou, é apenas o começo, porque ele vive. E a ressurreição, ela faz isso com a gente, meus irmãos. A ressurreição nos queima o coração. Ela renova a nossa esperança. Ela nos alimenta a alma. E essa é a maior prova da ressurreição. Jesus, a gente só pode viver essa nova vida, essa nova realidade, porque ele ressuscitou. Porque ele vive. E essa é a maior prova de que Jesus Cristo ressuscitou. Um dos pais da igreja, chamado Atanásio de Alexandria, que foi bispo ali naquela cidade de Alexandria, ele diz o seguinte a respeito da ressurreição de Jesus, sobre aqueles que diziam que talvez Jesus não tivesse ressuscitado. Ele diz: seria um morto capaz de penetrar no coração dos homens e fazer com que renegassem as leis de seus pais e abraçassem a doutrina de Cristo? Ou se um morto não age, o que é próprio do defunto, como pode fazer com que homens vivos e ativos parem de agir, que o adúltero cesse de adulterar, que o homicida deixe de assassinar, ou que o injusto decida da sua cupidez, ou que o ímpio se transforme em piedoso? Se Cristo não ressuscitou, se não passa de defunto, como ele consegue expulsar, perseguir, derrubar os falsos deuses que os ímpios afirmam serem vivos e demônios por eles adorados? O que Satanás está querendo dizer para a gente, meus irmãos? O que esse pai da igreja está querendo dizer é o seguinte: se Jesus Cristo não ressuscitou, como essa realidade que a gente está vivendo aqui hoje é possível? Como que a transformação de vida que você teve, de abandonar o seu pecado, é possível? Como é possível você morrer para si mesmo e viver para Deus, se Jesus Cristo não ressuscitou? Pode um morto transformar o nosso coração? Pode alguém morto mexer nas nossas vontades? Pode alguém morto nos fazer mudar de vida tão drasticamente? Não pode. Pode, meus irmãos. Ele ressuscitou. E essa é a maior prova. A igreja é a maior prova. Nós somos a prova viva da ressurreição de Jesus. Na medida em que nós agora, como seres transformados, homens transformados, mulheres transformadas, pela ressurreição de Jesus, que Jesus vive em você, que Jesus agora te ensina a sua caminhada com Jesus, a tua vida de santidade, a tua vida diante de Deus, o fato de que agora você vive para outro Senhor, o fato de que você abandonou os seus deuses, os seus ídolos, e que a cada dia você vai se aperfeiçoando em Cristo Jesus. Essa é a prova viva de que Ele ressuscitou, de que Ele vive, e Ele vive em nós, pelo seu Espírito. Pode um morto fazer todas essas coisas? Não pode. Essa é a nova realidade da criação. Jesus, ele introduz uma nova realidade na velha criação.
E agora a nova criação passa a coexistir com esse mundo caído. E nós agora vivemos essa vida de Cristo em nós. Essa vida que é renovada, que é transformada. Que agora é cheia de esperança. Como diz Pedro, o apóstolo Pedro, ele nos regenerou para uma viva esperança na ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a verdade, então, da ressurreição. É isso que ele faz, é isso que ele renova. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o que te faz e te dá a nova vida e que te ressuscitará nos últimos dias também. Porque esse é o poder de Deus, esse é o poder da ressurreição. Meus irmãos, essa é a nossa esperança mais preciosa que nós temos. O fato de que Ele ressuscitou e por isso nós também ressuscitaremos, teremos nova vida. E isso então impacta esses discípulos de maneira tão grande, que então a gente entende que essa esperança nova, ela é traduzida quando esses discípulos agora proclamam a ressurreição. Proclamam a ressurreição. Lembre-se, eles estavam ali cansados de horas de caminhada. Então eles chegam com Jesus naquela casa, porque já estava meio tarde, assim, já estava começando a escurecer, querendo anoitecer. Então Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem, e tem essa experiência maravilhosa. E o que eles fazem? Eles voltam. Eles simplesmente correm para o caminho contrário daqueles que eles estavam ouvindo. Eles que estavam talvez abandonando o caminho do discipulado, agora eles voltam para o caminho do discipulado, para os outros discípulos, para aqueles que estavam unidos, juntos, esperando notícias. E eles começam a correr, sem ver a hora. Voltam para Jerusalém. Agora eles vão e se apressam, e eles correm animados, cheios de esperança. Eles vão e começam a contar. E eles chegam lá, animados para partilhar aquela notícia, e ficam sabendo que Pedro também viu Jesus. Mais gente tem visto Jesus ali ressuscitado. Eles não são os únicos que tiveram aquela presença maravilhosa. Então eles começam a compartilhar, meus irmãos. Essa é a boa notícia do Evangelho. A esperança que nos enche o coração, mesmo em tempos sombrios, mesmo quando parece ter tudo dado errado, eles veem que Cristo ressuscitou, então eles começam a falar. E eles começam a proclamar o fato de que Cristo ressuscitou. E nós também devemos ter essa esperança. Essa esperança de Cristo, ela nos motiva então para espalhar essa boa notícia. Ele ressuscitou. Ele inaugurou uma nova criação, uma nova vida. E Ele tem nova vida para você também. Venha fazer parte dessa família. Venha fazer parte desse povo maravilhoso. Venha fazer parte dessa redenção de Israel. Venha fazer isso, venha tomar isso, venha de fato participar disso tudo. Meus irmãos, só pode existir pregação. A gente só pode mandar o Pedro lá para o Paquistão, porque Jesus ressuscitou. Não existe boa nova sem ressurreição. Não existe nada a ser proclamado sem ressurreição. Mas porque Ele ressuscitou, nós podemos contar ao mundo. Nós podemos espalhar essa mensagem. Nós podemos espalhar essa nova vida que Ele traz. E somente esse encontro com Ele pode, de fato, nos levar a proclamar. Esse encontro com o ressuscitado. Esse encontro com Cristo, não na cruz, mas o Cristo que levantou da cruz. O Cristo que se levantou dos mortos. Que fez o tempo correr para trás. Que agora dá nova vida a nós. Então, meus irmãos, eu queria concluir com pequenas 4 aplicações para você. Coisas simples, mas que precisa, de fato, encher seu coração de esperança. A primeira delas é simplesmente creia na ressurreição. Se agarre nessa notícia. Quando a coisa estiver ruim, quando tudo estiver parecendo triste, quando talvez você estiver desanimado, lembre-se, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Nosso Deus e o nosso Rei vive. A morte não segurou, Ele está vivo. A gente pode se agarrar nessa esperança, a gente pode se agarrar nisso, a gente pode ter conforto nisso, porque embora o mundo pareça estar desgovernado, a ressurreição é real, Cristo é real. E a gente pode viver isso. A segunda coisa, a segunda aplicação para o seu coração é:
Leia as Escrituras com esses olhos em mente, com essa esperança em mente. Veja, gente, veja o tanto que Israel sofreu, o tanto que passou, tantos maus bocados, mas de fato a esperança veio. Em nenhum momento a morte foi o final da história. O povo de Deus sempre foi preservado. Cristo sempre estava ali oculto na sua ressurreição. E mesmo que os tempos pareçam ruins, a palavra de Deus nos ensina dessa esperança e nos alimenta essa esperança. A gente é chamado a ver essa esperança o tempo todo. Então leia as Escrituras com essa esperança. Leia, leia e leia e medite. Terceira aplicação. Vive essa esperança. Entenda, meus irmãos, o poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o poder que te santifica. Você pode viver essa esperança, você pode viver em novidade de vida, essa nova vida de Jesus pode estar brotando em você também. Essa nova realidade, essa nova criação pode estar brotando e vivendo em você. Então você pode morrer para o mundo e ressuscitar para Cristo. Você pode viver para Deus, você pode abandonar pecados, você pode lutar contra eles. Você pode andar em boas obras, porque Jesus ressuscitou. E essa é a nossa vida agora. Por fim, meus irmãos, compartilhe essa esperança. Não deixe só para você. Não prenda isso numa caixinha e coloque somente para você, mas compartilhe isso para as pessoas. Conte ao mundo que Jesus ressuscitou. Viva isso, meus irmãos. Viva isso de maneira poderosa. Compartilhe essa mensagem, meus irmãos. Que Ele ressuscitou, Ele vive, e um dia Ele voltará, e aí sim, não vai ter mais circunstância ruim, aí sim a gente vai poder viver com Ele em eternidade, amém? Oremos então, para que essa esperança se renove em nossos corações. Pai, obrigado, Senhor, porque nós podemos entender e compreender essa ressurreição do Teu Filho Jesus. Pai, que essa esperança possa ser absurda em nós, que ela possa crescer em nós. Que nós não olhemos as circunstâncias, não olhemos os dias, mas olhemos o Teu Filho Jesus, ressuscitado em glória, que está sentado à direita de Ti, Pai. Que a gente sabe que Ele reina, apesar dos reinos deste mundo estarem quebrados, esfacelados, em guerras. Ó Deus, obrigado porque essa nova vida pode ser atendida a nós. Nós podemos viver essa realidade, nós podemos entender e compreender essa realidade a cada dia, Senhor. Nos faz amar mais essa realidade, nos faz ter essa esperança renovada, Senhor. Nos faz compreender quão central é essa ressurreição nas nossas vidas, para que a gente possa, de fato, crer no amanhã. Crer que Ele vive, que a gente pode entender que o amanhã é real, acontece, é profundo em nós. Ó Deus, nos faça amar essa palavra do Senhor que nos anuncia essa esperança a cada página, Senhor. Nos faz aprender a ler a palavra do Senhor com essa esperança em mente, vendo Cristo em cada página, Cristo em cada lugar, em cada vírgula, Senhor. Por fim, Senhor, nos ajude a proclamar essa palavra corajosamente, Senhor. Nos dê tanta convicção dessa realidade, nos dê tanta convicção dessa ressurreição, que nós possamos, de fato, proclamar nisso dessa certeza, Pai. E ver o reino do Senhor, essa esperança sendo compartilhada em vários corações. O Teu Filho amado Jesus, que eu te oro e agradeço, Pai. Amém.